Graça e paz a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos, todos aqueles que estão nos visitando, nos assistindo a este culto de adoração ao Senhor. Quero te convidar a adorar junto conosco. Hoje nós temos apenas o nosso culto transmitido aqui pelo canal, mas vamos juntos aqui adorar ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Chama aí a mãe, o pai, a avó, senta aí no sofá e vamos todos cultuar ao Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 130. Salmo 130, nós vamos ler todos os versículos do verso 1 ao 8. E assim diz a palavra do Senhor: das profundezas do deserto, Senhor, clamo a Ti. Escuta a minha voz, ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a Te temer. Espero no Senhor, sim, espero nele, em Sua palavra, depositei minha esperança. Anseio pelo Senhor mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, pois do Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgata Israel de todos os seus pecados. Ó Guaianazes, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. O Senhor é bom, o Senhor está conosco no nosso sofrimento e Ele nos ajuda em nossas fraquezas. E eu te convido a orar junto comigo, para que o Senhor venha se manifestar neste culto, que o Senhor venha abençoar a tua casa, a tua família, que o Senhor venha falar conosco através da palavra e que o Senhor receba a nossa adoração aqui em meus aos louvores. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui reunidos para Te adorar. Os irmãos estão aí em suas casas hoje assistindo este culto, fazendo culto ao Senhor, não é apenas assistindo, mas cultuando ao Senhor em adoração e em louvor, Pai. Senhor Deus, e nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que cuida da Tua igreja, que cuida do Teu povo, Senhor Deus, que se levanta em nosso favor, que nos auxilia em nosso sofrimento. Pai, nós iniciamos este culto em adoração a Ti, declarando que o Senhor é o Rei da glória, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, a quem nós nos prostramos em adoração. Receba o nosso louvor nessa noite, receba a adoração do Ministério Anástasis, esteja sobre nós, ó Pai, com a Tua glória e poder. Deus maravilhoso, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que cada família seja alcançada pela Tua palavra. Fala conosco nessa noite, que a Tua glória se manifeste. Aquele que acessou o nosso canal hoje, Senhor Deus, e o Senhor atraiu hoje para essa palavra, que ele seja alcançada pelo Evangelho libertador e poderoso do nosso Senhor, o Cristo vivo, que se fez carne e que alcança o perdido e que se direciona ao pecador, resgatando o pecador. Nós Te adoramos, ó Pai, e nós iniciamos este culto para a Tua glória e em Teu nome. É o que nós Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu convido agora o Ministério Anástasis, que estará realizando o louvor em adoração ao nosso Deus. Jesus está passando, o autor do milagre, o autor e consumador da nossa fé, está aqui, está presente. E aquele que estiver atento, com o seu coração voltado para Ele, com os seus olhos voltados para Jesus, pensando como que eu posso tocar em suas vestes, como que eu posso alcançar o trono de Deus, a graça, o favor de Deus, como, essa deve ser a minha preocupação, essa deve ser a sua preocupação, como que eu posso Te adorar melhor, mais e melhor, como, essa deve ser a nossa preocupação. Aleluia, Jesus!
presente em meio à aflição. Sei que em ti posso confiar. Sei que em ti posso confiar. Ainda que esteja andando em dor, eu sei onde posso te encontrar. Jamais serei envergonhado. Minha cura está no altar. Jesus, eu creio. Há um milagre me esperando no altar. Sua glória está neste lugar. Eu sei, vem sobre mim poder. Jesus, eu creio. Há um milagre me esperando no altar. Sua glória está neste lugar. Eu sei, vem sobre mim poder. Aleluia. Vem sobre mim com teu poder. Ainda que esteja andando em dor, eu sei onde posso te encontrar. Jamais serei envergonhado. Minha cura está no altar. Jesus, eu creio. Há um milagre me esperando no altar. Sua glória está neste lugar. Eu sei, vem sobre mim poder. Jesus, eu creio. Há um milagre me esperando no altar. Sua glória está neste lugar. Eu sei, vem sobre
mas posso confiar. Se prometestes, certamente se cumprirá. E se as dúvidas vierem e a aflição chegar, me lembrarei que és fiel e tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Se as circunstâncias da vida me disserem que é fim, é certo que tens um novo começo para mim. Como foi com Abraão, te segui a direção, te seguirei até o fim. Tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Nunca falhou, nunca mudou. És o mesmo ontem, hoje e sempre. Tua palavra está de pé. Tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Tu me fazes florescer no deserto e transforma minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Tu me fazes florescer no deserto e transforma minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Tu me fazes florescer no deserto e transforma minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Tu me fazes florescer no deserto e transforma minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, seu poder se aperfeiçoa em mim. Seu poder se aperfeiçoa em mim. Tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Nunca falhou, nunca mudou. És o mesmo ontem, hoje e sempre. A tua palavra está de pé. Tu me fazes florescer no deserto
Como diria o pastor Onésimo, lá na balada você pulava, você virava a noite a milhão, e agora chega aqui, você vai ficar parado. É, não é, pastor? Vamos dançar na presença do Senhor, aplaudir, glorificar, exaltar aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos deu a salvação, nos deu alegria, nos deu esperança. Aleluia! Por quê? Por quê? Tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre a IAP de Guaianazes. Aleluia! Aleluia! A mão do Senhor está sobre a vida de todos os presbíteros e pastores. A mão do Senhor está sobre a vida de todos os consagrados, diáconos e diaconisas. A mão do Senhor está sobre todos os professores que ministram na vida dos nossos filhos. A mão do Senhor está sobre esta igreja. A mão do Senhor, forte e poderosa. Quem poderá livrar-nos das minhas mãos? Diz o Senhor dos exércitos. Sou eu que estou no controle, diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Tua mão está sobre. Oh, aleluia! Deus é maravilhoso. A mão do Senhor está nesse lugar. Tua mão está sobre. Aleluia! Tua mão está sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. A tua mão está neste lugar. Aleluia! Graças a Deus, como é bom louvar ao Senhor com as nossas vozes, com nossos instrumentos, em adoração ao Todo-Poderoso. E agora nós vamos para o momento da palavra. Eu te convido a abrir a sua Bíblia aí comigo, no livro de Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler o verso 3, 4 e 5. Isaías 53, do verso 3 ao 5, a versão que eu estou lendo é a NVT, Nova Versão Transformadora. Acompanhe aí na sua Bíblia, no seu celular, no seu tablet, vai ser projetado aí no seu telão também, para você acompanhar a leitura. Assim diz a palavra do Senhor: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conheceu o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Amém? Essa é a palavra do Senhor para hoje. Nós estamos trabalhando neste mês de fevereiro. Nossas mensagens estão direcionadas em revelar Jesus como Salvador vivo, o Verbo que se fez carne, restaurador de mente, coração e destino. Aos sábados, nós estamos revelando o Cristo que forma discípulos, e aos domingos, o Cristo que se revela aos perdidos. Ontem, pela manhã, nós tivemos aqui o pastor Onésimo, e aprendemos a viver como ele viveu. O Verbo que se fez carne nos ensina a
servir assim como ele serviu. E hoje, o título da nossa mensagem é: Um Deus que sente, você não está sozinho. Este é o título da nossa mensagem, a temática da nossa mensagem de hoje. E eu gostaria de iniciar esse sermão fazendo duas perguntas para você, meu irmão, para você, minha irmã. Você já sofreu? Quem de vocês já passou ou está passando por algum sofrimento? Seja ele físico, emocional, intelectual, cansaço, enfermidades, abandono, rejeição, dor, angústia, lágrimas. E a segunda pergunta é: será que Deus realmente entende minha dor? Será que Ele sabe de fato o que é sofrimento? Onde Deus está quando eu sofro? Essas são as duas perguntas para você refletir aí. A verdade é, primeiro, que todos estão sujeitos a atravessar o vale do sofrimento. A Bíblia menciona casos em que seus personagens, mesmo fiéis a Deus, lidaram com adversidades dolorosas. Nós temos como exemplo José do Egito, que foi enganado, rejeitado e vendido pelos seus irmãos, depois foi injustiçado, preso. Até mesmo Daniel, que sofreu a humilhação do exílio, foi lançado na cova dos leões, ficou angustiado. Paulo foi açoitado e preso em Filipos. João, abandonado na ilha de Patmos. Então todos estão sujeitos a atravessar pelo vale do sofrimento, ainda que sejamos fiéis a Deus. E segundo, que a intensidade e a gravidade dos problemas que enfrentamos pode nos induzir à falsa sensação de que Deus ignora a nossa dor. No entanto, as Escrituras nos sugerem o contrário. Deus entrou na história humana e Deus sentiu o que sentimos. Então nós temos duas verdades aqui para iniciar a nossa reflexão: que todos estão sujeitos a atravessar por dores e por sofrimentos. E a segunda verdade é que a intensidade e a gravidade dos problemas nos induz à falsa sensação de que Deus ignora a nossa dor. E nós vamos ver porque é uma falsa sensação, porque que isso não é verdade. Então o objetivo do sermão de hoje é compreender que em nossa dor não estamos sozinhos, pois Cristo entende nosso sofrimento e se importa, visto que Ele também enfrentou adversidades. Cristo sofreu também, meus irmãos. Deus se importa com o sofrimento humano ao ponto de se submeter ao maior dos sofrimentos. Deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus, nós vemos dois motivos que atestam a sensibilidade divina ao sofrimento humano. E o primeiro motivo que valida que Deus, Ele é um Deus que sente, é a encarnação de Jesus. Esse é o primeiro motivo, que vai atestar que Deus é um Deus que sente. João capítulo 1, verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. A encarnação, ela não significa que Deus aparentou ser humano, e sim que Ele realmente se tornou humano sem deixar de ser Deus. Ou seja, Jesus é verdadeiramente Deus, Jesus é verdadeiramente homem. Não é 50% Deus, 50% homem, um semideus, não. É 100% Deus, 100% homem. Plenamente Deus e plenamente homem.
É algo difícil de compreender. Quando o Verbo se fez carne e veio morar entre os seres humanos, as duas naturezas, divina e humana, se uniram inconfundível, imutável, indivisível e inseparavelmente. As duas naturezas estão unidas, inseparáveis. Ele é Deus e ele é homem. E sendo plenamente Deus, e tendo criado todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, segundo a carta de Paulo aos Colossenses, Ele tem o pleno conhecimento a nosso respeito. Sendo Deus, Ele é eterno, onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, a onisciência de Deus, Ele faz com que Ele nos conheça. Ele sabe da nossa angústia, do nosso sofrimento, dos nossos pensamentos. Deus nos conhece. Ele sabe de todas as coisas. E Jesus entende nossa dor, não apenas pelos seus atributos divinos, mas também por causa da sua humanidade. Lembra-se, Ele é 100% Deus e 100% homem. E por ser humano como nós, Ele entende o nosso sofrimento, a nossa dor, e jamais ignora as nossas angústias. Cristo não ignora os nossos sofrimentos. A encarnação de Jesus é atestada nas palavras inspiradas de João: aquele que é a palavra se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Até o dia da sua morte, Jesus se sujeitou ao sofrimento como homem. Ao se encarnar, isto é, tornar-se um ser humano, Jesus passou a se submeter às limitações inerentes à natureza humana. Olha só, quando Jesus se torna homem, na encarnação, Ele se submete às limitações, as mesmas limitações inerentes à natureza humana. Primeiro, no âmbito físico, Ele possuía um corpo humano que passou de bebê, adolescência, até chegar na fase adulta. Jesus ficou fisicamente cansado, necessitando se assentar-se junto à fonte de Samaria, sentiu fome, sede, ficou fisicamente fraco por ocasião da tentação no deserto ao ponto de ser servido pelos anjos, teve necessidades fisiológicas. E segundo, no âmbito emocional, sendo humano, Jesus experimentou emoções tal como angústia, ira, admiração, tristeza. Jesus nos entende quando as aflições nos angustiam e nos causam grandes preocupações. E isso porque Ele não somente se tornou um ser humano, mas também porque viveu intensamente as limitações resultantes da encarnação sem jamais pecar. Jesus em nada pecou. Lembra-se do texto? Pensávamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. E o segundo motivo, então o primeiro motivo que atestam que Deus conhece a nossa dor é a encarnação de Jesus, o Verbo que se fez carne. E o segundo motivo que vai validar, que vai atestar que Ele é um Deus que sente, é o sofrimento de Jesus. O primeiro é a encarnação, o segundo é o sofrimento de Jesus. A encarnação de Jesus não somente o sujeitou às limitações humanas, físicas e emocionais, mas também o impediu de se blindar dos sofrimentos. O profeta Isaías, no texto que nós lemos, prenunciou o sofrimento do Messias ao declarar: foi desprezado e rejeitado pelos homens,
um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima, ou na minha versão, nós não nos importamos. E aqui nós vamos ver duas lições sobre o sofrimento de Jesus que merecem a nossa atenção. E a primeira é que Jesus sofreu de maneira intensa. Quem aqui pega o trem lotado, entre 6, 6h30 aqui na estação de Guaianazes, a destino da estação do Brás, talvez você esteja assistindo de outro lugar do Brasil, ou até fora do Brasil, mas se um dia você já viveu aqui no Brasil, viveu em São Paulo e pegou o trem, você sabe como é que é. Irmãos, a intensidade do sofrimento de Jesus nem se compara ao sofrimento de quem pega o trem entre 6 e 6h30, que eu vou dizer que é um sofrimento, né? Para você entrar, para você se segurar, para você se manter vivo ali dentro, para você não arrumar uma confusão diante das situações que você encontra ali. Não é esse tipo de sofrimento. Jesus sofreu de maneira intensa. Enquanto cumpria o seu ministério terreno, Jesus teve de lidar com as mais variadas adversidades. Jesus não viveu uma humanidade protegida. Já na sua infância, foi perseguido por Herodes. Na fase adulta, pelos líderes religiosos que o levaram à crucificação. Sofreu hostilidade da multidão que escolheu Barrabás, suportou zombaria dos que lhe colocaram sobre a cabeça uma coroa de espinhos. Rejeição, João 1,11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Lágrimas, João 11,35, Jesus chorou. Traição, Mateus 26,5, foi entregue por um de seus discípulos por 30 moedas de prata. Abandono, Mateus 26,56, então todos os discípulos deixando-o, fugiram. Angústia profunda, Mateus 26,38, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Olha a intensidade do sofrimento do nosso Senhor. E como se não bastasse, a intensidade do sofrimento de Jesus se deu por meio da dor física, empretada no castigo dos açoites, nos eventos relacionados à sua crucificação e à sua morte. E no ponto mais alto da sua dor e sofrimento, Jesus exclamou: Deus meu, por que me desamparastes? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, e isso é extraordinário, porque Jesus assume até mesmo a experiência humana do silêncio de Deus em meio ao sofrimento. Jesus, ele passou por situações, sabe aquele momento de dor, de angústia que você clama ao Senhor e parece que Ele não está ouvindo a sua oração, parece que Deus, porque o silêncio de Deus dá uma sensação que Ele não ouve a nossa oração. E Jesus experimentou essa mesma experiência que nós experimentamos. E isso não foi teatro, isso não foi uma encenação, isso é identificação real com o ser humano. Jesus sofreu de maneira intensa, Jesus orou em meio ao sofrimento, e Jesus clamou ao Pai, ao Deus Pai, no meio do sofrimento. As aflições pelas quais Jesus passou, não somente o tornaram apto a entender a nossa dor, como também indicam seu interesse em curar. Olha só, o Jesus que entende a nossa dor, Ele também tem interesse em curar. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças.
sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Jesus, ele tem a intenção de curar-nos do sofrimento. Jesus tem a intenção de nos ajudar no momento de dor. Cristo se importa com o nosso sofrimento. Ele jamais irá nos ignorar quando a crise bater a nossa porta. E o segundo motivo que merece a nossa atenção, a segunda lição que merece a nossa atenção, é que Jesus sofreu de maneira voluntária. Ele não se submeteu ao sofrimento por acaso, mas ele escolheu sofrer e morrer antes da fundação do mundo, sabendo que o homem cairia. Ele decidiu vir, se encarnar, viver entre nós, para resgatar o perdido, no qual eu sou o pior, como assim diz Paulo. Cristo se encarnou, sofreu e morreu voluntariamente, pois tudo isso fazia parte de um plano divino para propiciar o resgate dos pecadores. Sendo inocente, como eu já citei, que Jesus em nada pecou, ele não merecia o sofrimento, contudo, ele sofreu pelos nossos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Jesus, ele veio retirar o abismo, ele veio remover a ruptura que havia entre nós, seres humanos, e o nosso Pai, o nosso Criador, entre Deus. Ele veio nos resgatar, veio nos salvar, veio buscar o perdido. A culpa era nossa, mas Cristo a tomou sobre si. Jesus não se submeteria a tamanho sacrifício se não se importasse com a nossa dor e sofrimento. Ele realmente nos ama. E caminhando para o final desse sermão, meu irmão, eu preciso te dizer que você não está sozinho em meio ao sofrimento. Deus conhece a sua dor. A certeza do salmista sobre o cuidado de Deus traz paz ao coração angustiado, onde ele diz no Salmo 23:4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque o Senhor está comigo. Meu irmão, tenha certeza, diga que o Senhor é o teu pastor e de nada você terá falta, porque Ele vai estar contigo no meio do sofrimento, Ele vai estar contigo no meio da dor. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, porque o Senhor é contigo. Jesus quer hoje cuidar de você, cuidar da sua dor, do seu sofrimento. O Deus que sente também se importa com vocês, meus irmãos. Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Todos nós estamos sujeitos a passar por sofrimento, pelo vale do sofrimento, como eu disse aqui no início. Mas podemos escolher se iremos passar sozinhos ou não. Jesus, no seu momento mais alto de dor, Jesus, ao nos ensinar o modelo de oração, lá na oração do Pai Nosso, em uma de suas palavras, em um de seus ensinamentos, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é um princípio de oração que ele nos ensina, que toda vez que nós orarmos ao Senhor, a gente declare a Ele que seja feita a tua vontade. E Jesus não só ensinou esse princípio, mas sendo homem, sendo se tornado homem assim como nós, Ele deu o exemplo de como deve ser essa oração. No seu momento de dor, no seu momento de angústia, Ele clama ao Senhor: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feito o que tu queres e não o que eu quero. Ou seja, seja feita a tua vontade
e não a minha vontade. Irmãos, isso é extraordinário, porque ao lermos esse texto, parece que Deus ficou em silêncio, parece que Deus ele não atendeu ao filho no momento de angústia. Quantas vezes você orou ao Senhor e você teve a sensação, naquele seu momento de sofrimento, naquele seu momento de dor e angústia, que você orou ao Senhor e você teve a sensação de que Deus não sentia a sua dor, de que no silêncio de Deus, Deus não se importou com a sua dor, e você achou que a sua oração não chegou até o Pai, que a sua oração não chegou até Deus. Mas eu quero ler o resultado da oração de Jesus, que está lá em Lucas 22. Olha a oração de Jesus, eu vou falar da oração dele, diz assim no texto, Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Irmãos, muitas das vezes que você clamar ao Senhor, Ele não vai te livrar do sofrimento, mas Ele vai enviar anjos para te fortalecer, para te dar forças, para você passar pelo sofrimento. Eu estou aqui hoje com o meu irmão Carlos, com o irmão Felipe, e eles podem atestar que eles já passaram por sofrimento. Eu conhecendo um pouquinho da história do Carlos, da história da gravidez da Kelly, eles passaram por sofrimento, mas quando eles clamaram ao Senhor, parecia que Deus não estava ouvindo a oração. Deus deu ordem aos seus anjos que os fortaleceram e eles passaram pelo sofrimento agarrados no braço do Deus Altíssimo. É isso que Deus faz. E Deus enviou anjos ali para fortalecer o filho no momento de clamor, no momento de oração, quando ele clamou ao Senhor: seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, eu quero contar rapidamente um testemunho, não vou contar os detalhes ainda, mas eu e minha esposa e meu filho, nós passamos por um período de angústia e sofrimento, que duraram cerca de 10 anos, e nós clamando ao Senhor, nós falando com o Senhor, sem entender o porquê que estava acontecendo essa situação, e chegou um dia que eu virei para minha esposa e falei: eu não quero exigir algo do Senhor, eu não quero colocar o Senhor na parede dizendo o que eu quero que Ele faça. A nossa oração hoje tem que ser: Senhor, seja feita a tua vontade, porque se Ele realizar fora do tempo, talvez não seja bênção. Eu lembrava da oração de Ezequias, e eu falava para minha esposa: eu quero que o Senhor realize o desejo do nosso coração no tempo certo, porque quando Deus realiza no tempo certo é bênção. E passar por esse vale do sofrimento, irmãos, durante todo esse período, foi muito difícil, porque parecia de fato que Deus estava em silêncio. Irmãos, mas quando, nos dias de maiores angústias do nosso coração, o Senhor enviou anjos na minha casa e fortaleceu a minha e a minha esposa, porque Ele é bom o tempo todo, porque Ele é bom, e neste ano de 2026, o Senhor, Ele realizou o desejo do nosso coração, porque o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor, Ele é Deus que faz, Ele cumpre a sua promessa no tempo dEle, no tempo, no Kairos do Senhor, na sua perfeita e infinita bondade, mas Ele nunca nos deixou sozinhos por todo esse tempo. Você não está sozinho em meio ao seu sofrimento. Escolha, nós podemos escolher se iremos passar sozinhos nos sofrimentos ou não. Você pode escolher hoje passar pelo sofrimento sob os cuidados do Senhor, debaixo dos cuidados do Senhor. E isso, meu irmão, faz toda a diferença, pois quando as suas forças se esgotam,
O nosso Deus Todo-Poderoso dá ordem aos seus anjos a nosso favor, assim como Ele fez pelo Verbo encarnado quando este esteve lá no deserto, assim como Ele fez pela minha família, assim como Ele fez na vida do Carlos, do Felipe e de tantas outras famílias desta igreja. E Ele não vai ser diferente na sua casa. Ele vai dar ordem aos seus anjos hoje para te fortalecer no vale do sofrimento. E para finalizar, eu quero te fazer um convite, e não é um convite pessoal, é um convite do nosso Pai Celestial. Cristo te convida hoje: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. Eu sou a água viva. Quem beber desta água não tornará a ter sede. Eu sou a porta da salvação. Eu sou o bom pastor, o seu redentor, o seu libertador. Escolha Cristo hoje, escolha o Senhor Jesus hoje. Não passe sozinho pelo vale do sofrimento, mas passe sob os cuidados do seu Senhor. Escolha Cristo, Ele quer cuidar de você. Amém? E eu quero orar com você por essa palavra, para que essa palavra ela não seja somente um momento de dor que você está passando, e que ela entre hoje, ela te anime, mas durante a caminhada, durante o vale aí do sofrimento, você perca a esperança. Não, eu quero que essa palavra, ela entre no coração, e quem faz isso é o Espírito Santo, é o poder do Senhor, que vai fazer com que essa palavra agora, ela desça daqui para cá, e você se lembre, você tenha esperança no Senhor, que é o Deus que vai te fortalecer em todos os momentos da sua vida. Feche os seus olhos, que nós vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu clamo a Ti, Senhor Deus. Eu clamo ao Senhor porque o Senhor é bom. Eu clamo ao Senhor, Pai, em gratidão a Ti. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Senhor Deus, são tantas dores e sofrimentos que nós enfrentamos por consequência da queda lá no Éden. Senhor, enfermidades, angústias, perseguições. Ó, Senhor Deus, momento de dores, conflitos familiares. Senhor Deus, situações financeiras que nos causam angústia, desemprego. Senhor Deus, eu posso perceber famílias angustiadas no meio da nossa igreja. Senhor Deus, mas nós temos a certeza, nós falamos de uma palavra de esperança, que o Deus que sente, Ele conhece a nossa dor, e que este Deus, Ele passa conosco em meio ao sofrimento. Esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, Ele conhece a nossa dor, e Ele se importa com o nosso sofrimento, Ele quer nos curar. Senhor Deus, eu oro agora por cada família. Senhor Deus, vá lá no lar de cada um dos meus irmãos, vá lá na minha casa, dos meus familiares, venha sobre a minha vida, que essa palavra entre no meu coração, que ela, Senhor Deus, resulte em cura no coração das nossas famílias, que o Senhor cure o coração angustiado, que o Senhor traga refrigério para a nossa alma. Ó Senhor Deus, o que semeiam com lágrimas voltarão com os seus feixes, rindo de alegria. Nós cremos no Teu poder e na Tua palavra, Senhor Deus. Cura os nossos corações. O Deus que sente tem intenção de curar, e eu clamo a Ti que o Senhor cure hoje o coração que está atribulado, o coração que está preocupado como vai ser esta semana. Mas Senhor, que nós possamos descansar ao cuidado do bom pastor, e saber e ter a certeza que ainda que nós andemos no vale da sombra
sombra da morte, o Senhor está comigo, e por isso não temeremos a mal algum, Pai. Ah, Senhor Deus, venha sobre a tua igreja, venha o teu povo, e nos fortaleça nesta noite, fortaleça a nossa vida, fortaleça, Senhor Deus, nossa caminhada, a nossa jornada cristã, até o grande dia do Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te louvamos por conhecer a nossa dor e se importar com o nosso sofrimento, e nós te louvamos. O Senhor é bom, e nós te agradecemos, declarando que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e não há outro semelhante a ti. Amém, Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana aí abençoada. Amanhã, segunda-feira, que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde aí no seu caminho do trabalho, que o Senhor se ajude aí no sofrimento dos trenzão aí, que vai até o Brás, que Ele te fortaleça, tá bom? Que Ele te ajude aí a resolver os conflitos que você tem que resolver essa semana, aí tire essa angústia do seu coração. Eu vou despedir com a bênção apostólica, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Aplauda aí na sua casa ao nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém.